Ó, você fez voltar meu slide. Aí. Vamos lá. Então, dando continuidade, né? Romantismo aí está a arte romântica. Então, falou em romantismo, culto ao eu, emoções, visão subjetiva, gosto pelo exótico, idealização amorosa e a forma de escapar da realidade. É a fuga. É o quê? Fascínio pela morte. Então, a morte era o único caminho para aquelas paixões não correspondidas, aquelas paixões que eram inviáveis de acontecer. Ok? Vamos lá. Depois desse momento amoroso, esse momento idealizador do amor, chega o realismo naturalismo. Então, o realismo naturalismo ele chega para dar aquele choque de realidade. Não é à toa que o nome é realismo naturalismo. Pessoal, lembra que eu venho de um conflito barroco, apaziguei a situação lá no arcadismo, retomei as questões amorosas, o amor, concepção de amor, lá no romantismo. Aí eu chego com o realismo. Então o realismo já é uma retomada de quê? Das questões mais voltadas para a razão. Olha que já está sendo completamente diferente do romantismo. O romantismo era o quê? Subjetivismo. Era o eu. Né? Era o culto ao eu. Já o realismo naturalismo já deixa essa questão do subjetivo de lado. Aqui, a preocupação é com o quê? Com o coletivo. A preocupação é com o outro. A preocupação é maior com o coletivo. Então está aí, ó. Arte realista. O que eu vou encontrar no realismo? Predomínio da razão. Pessoal, a razão ela vai ganhar de novo força. Aqui eu vou falar com a razão. No romantismo eu falava com o coração. Então aqui a razão vai voltar. Eu vou falar, mas vou falar racionalmente, né? Que dizem que quando o cara está amando, fala com o coração. Objetividade. Sai a subjetividade do romantismo. Se eu tenho razão, se eu saio do eu, emoção, eu saio da subjetividade. Se eu boto a razão, eu coloco a objetividade. Então eu vou trabalhar, a minha obra realista ela vai ser objetiva. Mas não é um objetivo qualquer, não. Eles têm um objetivo específico. Está até aqui, eu vou até logo direto para ele. Denúncia de quê? Dos vícios e corrupções de onde? Da sociedade. Olha aí, onde é que eles vão mexer? Então não é qualquer um, não. É algo racional? É algo objetivo? Mas não é qualquer coisa, não. Vamos fazer as denúncias, vamos denunciar. Não é só flores, não, viu? Como era visto no romantismo, como era visto no arcadismo, tem coisas feias também na sociedade. E isso aqui vai se agravar bastante quando chega no Brasil. Vocês vão falar de um cara que chutou o balde mesmo aqui. O nome dele é o grande Machado de Assis. Então o Machado de Assis chutou o balde nesse realismo aqui no Brasil. Quando nós estamos falando dele, vocês vão ver. Foi um cara que botou o dedo na ferida. Ele não botou, não. Tem aquele que bota só o dedo na ferida. Ele botou e fez mais assim, ó. Mexeu lá dentro, a ferida. Então mexeu com o ego de muita gente. Mas vamos voltar aqui. Então, predomínio da razão, objetividade, cientificismo. Então, uma corrente filosófica voltada para a ciência, razão, ciência, andam juntos, né? Então, essa questão do cientificismo e o grande trunfo do realismo naturalista foi isso aqui, ó, denunciar os vícios da sociedade, vícios de corrupção. Então, tem vícios, tem um lado feio. Não é só flores, não, tem coisas feias, tem traições, tem roubos, tem tudo isso. Então, vamos mostrar. Então, determina a análise em quê? Minuciosa. Quando você pegar essa obra do realismo, vocês vão ver muita descrição minuciosas da época, como era. Descrevia bem direitinho, para mostrar exatamente o que acontecia. Então, o amor, até então cultivado no romantismo, o eu, a questão emocional, deu lugar à razão. Não vamos olhar as coisas com amor mais não, vamos olhar com a razão. Existem vícios e existem corrupções sociais. Vamos denunciar, ok? Vamos adiante. Então aqui
tem uma imagem, né? Não sei se está muito boa para mim não está não, sei se para vocês dá para ver. Parecia melhor quando eu botei, mas vamos lá. Então essa imagem realista naturalista. Pessoal, eu vou até explicar para vocês a imagem, que eu acho que pode não estar muito boa para vocês, mas vou explicar para vocês. Essa imagem aí, ela representa umas colhedoras, mulheres colhedoras de espigas, né, que chama respigadoras, se eu não me engano. Então, são pessoas colhendo o trigo, normal. Uma imagem bem realista, mostrar a realidade, até então escondida. Até então ninguém sabia que mulheres trabalhavam dessa forma aí no campo. Até então não se via esse tipo de imagem. E aí no realismo naturalismo mostrou-se a realidade nua e crua, como era. Mostrou bonito, mostrou, mas mostrou feio também. Mostrou os vícios, mostrou as corrupções, mostrou o trabalho, né? O trabalho, não estou dizendo aqui que mulher não é para trabalhar, mas o trabalho duro, braçal, que até então não era visto para a mulher até então não tinha esse registro, que já existia, mas ninguém sabia. Aqui foi exposto, ok? As correntes pautadas no realismo, vamos lá. Correntes pautadas na análise dos fatos. Pessoal, é um movimento literário contrário ao quê? Ao romantismo. Acabei de falar para vocês lá no início, no início do realismo. Então, sai subjetividade, entra objetividade. Subjetividade pertence ao romantismo, objetividade ao realismo naturalismo. O realismo naturalismo preocupa-se com o quê? Com os fatos. Profundas transformações e revoluções industriais. Segunda fase. Mão de obra assalariada, utilização do petróleo, eletricidade e construção das estradas de ferro. Olha aí. Olha onde chegou o realismo naturalismo. Imagina aí, só tem uma segunda revolução industrial, né? Não é a segunda, mas a segunda fase dessa revolução industrial. Já se tinha mão de obra assalariada, já se pensava nessa questão. Utilização do petróleo, já começou-se a utilizar o petróleo. A eletricidade já dá seus primeiros passos. E a construção de quê? Dos mais importantes, ou das mais importantes conquistas da sociedade, das estradas de ferro. Pessoal, esse era o cenário perfeito para o realismo naturalismo, que estava preocupado com o quê? Com os problemas sociais. Pessoal, se eu tenho mão de obra assalariada, eu vou ter problemas com isso aí. Ou seja, lembra da historinha do igualité, fraternité, libertiné? Pronto, entrou aí. Então, teve essa liberdade? Teve. Mas não foi tão bonito quanto era o slogan, não. Então, essa mão de obra assalariada, ela tinha não, vou até botar um verbo no presente. Tem problemas, e esses problemas eram mostrados. Pessoas trabalhavam mesmo tanto que o outro, recebia menos. O exemplo das mulheres era um exemplo desse aí. As mulheres trabalhavam igual ao homem, e ela recebia inferior ao homem. E hoje essa prática ainda existe, arcaica, mas existe. Utilização do petróleo, até então nem se falava em petróleo, era o quê? Cavalinho ou navegando. Agora o petróleo começa a ter uma luz. Eletricidade, imagina aí, falar em eletricidade nesse mundo aí. Até então era só a fogueirinha. A eletricidade já chegou. E as histórias de ferro. Se eu tenho história de ferro, também vou ter que ter o quê? Os trens. Claro que não é esses trens sofisticados que se conhecem hoje, mas já era um esboço. E, por fim, a estruturação de quem? Capitalismo. Foi onde ele realmente iniciou. Então, o capitalismo ele realmente iniciou aqui. Estruturou-se. Né? Iniciou na escola passada, mas estruturou-se aqui. Então, lá no romantismo ele teve esse início, mas aqui mesmo foi onde ele se estabilizou e perdura até hoje. Infelizmente, né? Para alguns, felizmente para outros. Para mim, infelizmente, porque eu sou liso, quebrado. Mas para quem os empresários aí é só quem tem. Então, essas aí eram as, digamos assim, as principais facetas do realismo naturalista. Estava o realismo naturalista inserido nesse contexto. Então, o que esperar dessa obra? Esperar uma obra que traga denúncias sociais,
que traga denúncia contra a corrupção, que traga os vícios da sociedade. Então, o realismo naturalismo, eu costumo dizer que é uma escola mais preocupada com o social. Então, o objetivo aqui é a sociedade, é mostrar para a sociedade essa questão social mesmo que existe, ok? Vamos adiante. Já está bem perto de terminar o AGP. Dando continuidade aqui ao realismo ainda, ó, amplo progresso científico e tecnológico. Pessoal, estava também inserido nesse amplo progresso. Claro que não é o científico que a gente conhece hoje, a tecnologia que conhecemos hoje, mas teve que ter seus primeiros passos. Mas aí já, para a época, já era amplo. Desenvolvimento dos transportes e comunicação, dentre outros, né? Progresso material, benefício econômico, para a burguesia industrial, operariado, né? Em intensa crise e miséria, como eu disse para vocês. Lembra do slogan? Liberdade, fraternidade e igualdade. Pessoal, a liberdade veio, a igualdade não veio. Então, quando eu comecei a ter essa questão, a mão de obra assalariada, aí foi que começou, já tinha, mas aí escancarou esse universo, esse abismo entre as classes. Ok? Então, partiu daí. Desenvolvimento dos transportes, a comunicação também começou a ganhar espaço, e aí a questão da burguesia industrial, detinha das indústrias, e o operário que era mão de obra assalariada, vivia na miséria, e o realismo mostrou, o realismo trouxe essas duas realidades. Organização do proletariado em associações. Então, a partir daqui começou-se a pensar nos sindicatos. Os sindicatos hoje que é bem presente, né, no nosso mundo. Então, o sindicato para todo mundo tem. Ideias marxistas, né, em voga. E marxismo aí com Bruno gosta muito dessa questão. Surgimento da divulgação de correntes o quê? Como o quê? Positivismo, darwinismo, determinismo. Então, olha as correntes filosóficas que estão em ação aí. Modo de ver racional, objetivo, menos o que? Idealizador, mais crítico. Então, esse era o modo de ver. Sair daquele modo, como a gente estava falando do romantismo, idealizador, para um modo mais o que? Mais crítico, mais participante. Então, aqui eu vou mostrar realmente como estavam as coisas, principalmente denunciando os vícios e as corrupções. Beleza? Vamos adiante. E, dando continuidade aqui, para finalizar o realismo naturalismo, objetivismo, distância dos fatos, o quê? Narrados, então era objetivo mesmo, não é o eu. Universalismo, o eu cede lugar a quem? Ao não eu, ao universo, como eu disse a vocês. Então, o eu, ele cede lugar ao nós. A causa aqui é maior. Personagem esférico, né? Dinâmica dentro da narrativa. Então, teve essa dinâmica dentro da narrativa. Um personagem ele pode passar por vários momentos. Contemporaneidade, presente, o hoje, né? Então estava mostrando o hoje na época, que estava rolando naquele momento. Detalhismo, retrato mais fiel de quem? Da realidade. Como eu disse a vocês, era uma obra que é uma escola que estava preocupada com mostrar a realidade do momento, naquele momento. Então, mais fiel da realidade, do retrato, e a chave do realismo, a crítica o quê? A crítica social. Desmascara a igreja e burguesia da época. Então, ele vai escancarar. Não é para mostrar o feio, o bonito, então mostra tudo. Vamos botar as cartas na mesa, beleza? Vamos adiante. O naturalismo, características do realismo levadas ao extremo. Então, como diz aí, realismo e naturalismo. São duas correntes. O realismo, ele já traz essa preocupação com a realidade. Só que o naturalismo, ele é o extremo do extremo.
que é outra corrente também dentro do realismo. Tá aí, característica do extremo ao extremo. Vou até beber água, tá bem quente, bem geladinho agora. Refrescou. Então, características do realismo levadas ao extremo, exageradas. O realismo ele já tinha essa questão da denúncia, da crítica, mas o naturalismo, que é uma corrente dentro do realismo, aí foi bom. Ok? Determinismo, o homem, meio, raça e momento. Mostrou tudo. A imagem aqui mostra a feira, né? Então, determinante. Ele diz que o homem, para determinar o homem, tem que ter o meio, a raça e o momento, quando ele vive. E não está errado, né? Então, isso aí era como fosse determinante para formar o ser humano. Beleza? Vamos adiante. E o adiante é só isso. As questões a gente já viu. Fiquem com Deus. Cheiro no coração. E até a próxima, se Deus quiser. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Beleza? As questõezinhas, a gente já vai estar com... Já respondemos elas. E espero que tenha sanado todas as dúvidas. Qualquer dúvida, pode perguntar no privado ou não. Aí vocês fiquem à vontade. Podemos, Pedro? Cheiro no coração. Bye, bye. E até a próxima, se Deus quiser.